São dezenas de quilómetros, com árvores tombadas sobre as faixas de rodagem. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Milhões de árvores no chão, entre 5 a 8 milhões só na zona de Leiria. Tirá-las do chão parece tarefa impossível, mas é preciso fazer tudo o que puder ser feito para diminuir as áreas que serão de elevado risco quando chegar a época dos fogos. Tudo concorre para que a zona centro, que foi a mais afetada pela tempestade Christine, seja a de maior risco quando chegar essa época, que tem chegado cada vez mais cedo. Recorde-se que no terrível ano de 2017 os fogos de Pedrógão foram em junho e nesse mesmo ano o fogo voltou a matar em outubro. O facto de este já estar a ser um dos invernos mais chuvosos em muitos anos permite uma reserva significativa de água para o verão, mas não diminui o risco de um verão muito quente, com ondas de calor cada vez mais frequentes e cada vez mais severas. É certo que a prioridade é reconstruir na zona centro, pôr a economia de novo a funcionar, mas prevenir com uma dose extra de solidariedade das outras regiões do país vai implicar que se faça desde já uma limpeza a níveis que não se imaginava necessário antes da Christine passar pela zona centro. Neste episódio falamos do risco de incêndio que aumenta, mas os especialistas alertam para um outro perigo. As pragas de insetos perfuradores que se reproduzem sem resistência em madeira morta e podem depois matar árvores que ainda se encontram de pé. Este é o tema que faz manchete na edição desta semana do Expresso, um trabalho de Raquel Moleiro e de Carla Tomás, com quem falamos neste episódio. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Carla Tomás, com milhões de árvores tombadas na zona centro do país, sabendo que o município de Leiria usou 20 empresas e precisou de 3 semanas só para tirar as árvores que estavam caídas na cidade, parece tarefa impossível limpar as zonas florestais antes que chegue o verão. É o que parece, pelo menos é o que me dizem os especialistas, que seria bom conseguir-se fazer prevenção a pensar na próxima época de incêndios, mas são muitos milhões de árvores que, sobretudo, a tempestade Christine deitou abaixo e que deixou uma massa e um volume de material combustível que será pasto para incêndios e grandes incêndios, potencialmente. E o que é que significa tanta árvore caída no solo a secar junto com o mato que a chuva que caiu também vai fazer crescer, já que já cresceu e crescerá até à primavera, obviamente, não é? E depois seca tudo. Sim, o problema é esse, é que vai secar e provavelmente teremos temperaturas elevadas no próximo verão. Não há ainda previsões meteorológicas para nos dizerem se vai chover, se não vai chover e portanto, se poderá atenuar ou não o risco de incêndios. O que sabemos é que este material combustível, ou seja, tens as árvores deitadas ao chão, milhões de árvores ainda não contabilizadas, que avolumam as toneladas de material combustível que estão prontos para arder. Portanto, irá depender muito do número de ignições e do que São Pedro ditar para o próximo verão. É como se tivéssemos um depósito de combustível que normalmente está cheio e que agora ameaça transbordar. É isso que vai acontecer. O que é que costumamos ter e o que é que se prevê agora que possa lá estar? Nós já temos muito material combustível normalmente todos os verões, não é? Não temos a prevenção devida para fazer a limpeza da floresta de forma a diminuir ao máximo o risco de incêndios. O que me disse um dos especialistas com quem falei, o Paulo Fernandes, da Universidade de Trás-os-Montes, e Alto Douro, é que o que estima, um cálculo feito agora recentemente, é que se já temos 20 a 30 toneladas de combustível, portanto, ramos, folhas,
caídas no chão e, portanto, pasto para chamas, com estas milhões de árvores deitadas e copas deitadas ao chão, este número pode aumentar cerca de 50%, não é? Ele falou tipo um acréscimo de 10 toneladas por hectare, estamos a falar de valores por hectare, que se tornam um pasto grande para as chamas. São os troncos das árvores no chão o maior perigo, ou é a lenha mais fina dos ramos, as mais altas, as agulhas dos espinheiros, aquele material que no início dos fogos lhe dá velocidade? O que é o maior risco aqui? É o acumulado. É o acumulado de tudo isso. Portanto, são as folhas, são os ramos, são as copas das árvores que vão... É como se tivéssemos uma lareira, o mais fino pega fogo, sim, e depois o resto secando, fica muito tempo a arder, não é? Poderá ficar muito tempo a arder. Isto depois vai depender. O que me dizem é que não são grandes extensões de quilómetros e quilómetros de áreas devastadas, portanto, com as árvores deitadas ao chão. São manchas no meio de grandes áreas florestais da região centro. E isso pode conter, de certa forma, ajudar sim. Ou seja, não há ainda uma perspectiva se vamos ou não ter grandes incêndios, porque isto são manchas, não é? Nós vimos que choveu muito agora, isso garante uma reserva de água, não é mau, mas isso não impede que o verão traga ondas de calor. Há pouco estavas a falar de São Pedro, o risco maior é mesmo esse risco climático? O risco climático pesa sobre nós. Aliás, os incêndios florestais são um dos tormentos com que Portugal vive, tendo em conta a sua posição geográfica e a floresta que tem e a pouca gestão da floresta que é feita, não é? Não nos podemos esquecer que mais de 90%, aliás 98% da propriedade é privada, que muita dessa propriedade não está nas mãos de grandes empresas que façam uma gestão mais cuidada, mas sim de pequenos proprietários. Temos muito minifúndio e, portanto, o pasto para chamas está lá. Estou sempre a repetir pasto para chamas, parece que estou aqui com uma palavra agarrada. Mas é o que está, mas o que está previsto, sim, não é? Tendo em conta... Está a aumentar muito, o risco sim. É exatamente esse, não é? Sim, num cenário que estamos a viver de alterações climáticas, apesar da variabilidade climática que temos, não é? Portanto, não sabemos se vai chover, se não vai chover no verão, mas a probabilidade é que não chova assim tanto e, portanto, que este material combustível seque e depois o que vai contar para que as coisas corram melhor ou pior é a gestão que é feita previamente e a atuação do combate. E como também não sabemos muito bem o que é que correu mal no verão passado, essa avaliação ainda não está feita, não sabemos se, a nível da Proteção Civil e, portanto, todos os agentes no terreno para o combate aos fogos, este verão vão estar mais preparados ou não. Preparados. Antes de ir a esse ponto específico, porque há pouco estavas a dizer que havia zonas que se percebia, portanto não era geral, havia zonas que estavam delimitadas e que se percebia que havia ali um risco maior. Eu antes queria te perguntar, todos os anos é sempre mais complicado para as regiões que não arderam no ano anterior. Esta região onde este pasto para chamas, o combustível, aumenta muito, é uma região que tem esse risco? Não ardeu o ano passado? Esta é uma região que tem esse risco, sobretudo porque muitas destas áreas devastadas agora pela tempestade de Christine não são áreas que tenham sido afetadas por incêndios o ano passado, portanto estão mais propensas a arder este ano. A propósito das zonas e da preparação que é preciso que a Proteção Civil tenha, há zonas identificadas como sendo de risco muito elevado, que é onde estão esse combustível a mais, cresceu muito. Vão precisar de uma vigilância muito apertada quando chegar esse calor extremo, é isso? Eu creio que sim, aliás, veremos os mapas de risco que vão surgir, entretanto, quando começar a primavera, não é? Porque não podemos achar que é só no verão que os incêndios, aliás, 2017 já nos ensinou claro. Isso, não é? Não, e a época de incêndios começa cada vez mais cedo e termina cada vez mais tarde. Sim. Ver o ano de 17 começou em junho e acabou em outubro. Os dois grandes incêndios, Pedrógão foi em junho e depois de outubro foi ali no interior também. Por isso vai depender muito do comportamento humano também, não é? As ignições, o número de ignições e os cuidados que as pessoas têm, fazer queimadas, mas que é falando do incendiarismo doloso, daqueles que provocam mesmo um incêndio porque querem estragar alguma coisa ou danificar alguma coisa. A maioria deles muitas vezes as pessoas precisam utilizar uma máquina, não percebem o risco que é utilizar uma máquina de corte, um trator, sim. Ou o que quer que seja. E é por isso que é proibido utilizar essa maquinaria em dias de elevadas temperaturas e sobretudo começa a ser proibido a partir dali da primavera-verão usar esse tipo de maquinaria, porque basta uma faísca para, numa zona de floresta, desencadear um grande incêndio. Para fecharmos a nossa conversa, tu há pouco
chamavas a atenção para a incógnita que é perceber se o Estado como um todo, a Proteção Civil, os bombeiros, etc., perceberam o que aconteceu nos incêndios o ano passado. O que é preciso que se saiba já que tem que ser feito de outra maneira? É na prevenção, na vigilância? Elas estão articuladas, não é? Combate? A prevenção, a vigilância e depois o combate quando as outras duas não foram acionadas a tempo ou concretizadas a tempo. Ainda não sabemos bem o que correu mal o ano passado, mas alguma coisa correu mal, não é? E o que correu mal também tem muito a ver com a forma como foi articulado o combate. Esperemos que, entretanto, essa informação chegue para se analisarem os erros e para não se repetirem os erros, de forma a que as coisas funcionem melhor na próxima época de incêndios. É a tal época alargada de incêndios. Sobretudo porque há aquela ideia de que é importante protegermos pessoas e bens, não é? E o ano passado vimos muitas corporações de bombeiros junto às aldeias. Gente em 2017, mas a questão é que ninguém quer arriscar. Não? Percebe-se isso agora. Se pode descurar o resto. Se não se descura, aliás, se se descurar o resto, se deixar o fogo lavrar em campos agrícolas, em florestas, sem o travar a tempo, ele vai passar de umas aldeias para as outras, umas localidades para as outras. As pessoas ficam vivas, mas também ficam sem nada. E é preciso evitar. E o risco aumenta, não é? Porque consegues estancar uma aldeia, mas não estancas. O fogo vai lavrando pelos campos e pela floresta. Esse incêndio, esse fogo vai chegar a outra aldeia ou outra povoação. E o problema também, sabemos isso há muito, tem a ver com o ordenamento do território. Também temos casas de habitação, temos fábricas em sítios onde não deveriam existir, tendo em conta a zona de risco. Mas dizia-te há pouco que vamos esperar pelos mapas de risco deste verão, perceber quais serão as zonas mais críticas, e é bem provável que esta zona centro, que não ardeu ano passado, seja uma das zonas críticas quando as temperaturas aumentarem. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, que está sempre disponível online nas noites de quinta-feira em exclusivo para assinantes. Para além da manchete que falamos neste episódio, a informação de que a droga da violação pode ser comprada livremente na internet. A substância é usada como solvente industrial, mas também no contexto de diversão noturna. O GBL é facilmente adquirido em sites estrangeiros. Nós vamos voltar no domingo com o tema que faz capa da revista, para uma viagem na memória de Jorge Leitão Ramos e conhecer salas de cinema que tinham mais de 2.000 lugares e enchiam. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Voltamos a ver-nos no domingo. Até lá. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.